A segunda turma aqui do Supremo também se reuniu hoje. O ex-deputado Júlio Lopes vai responder criminalmente na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Quem acompanhou os trabalhos da segunda turma foi a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. No caso desse ex-deputado que nós citamos agora, no julgamento deu empate, né? Como é que foi resolvida essa questão? Os ministros acabaram para aplicar, em razão do empate, para aplicar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, concederam a ordem em habeas corpus de ofícios, quando não há o pedido, para que a Justiça Eleitoral pudesse receber todas as investigações contra o ex-parlamentar, já que estariam envolvidos crimes comuns e crimes eleitorais e diante da jurisprudência recém-formada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, quando houver conexão entre esses crimes, todos os processos devem ser encaminhados à Justiça Eleitoral. Mas a segunda turma começou o julgamento de um recurso que foi apresentado contra a decisão da ministra Carmen Lúcia, relatora desse processo, que havia determinado que as acusações fossem encaminhadas à Justiça Criminal Federal do Rio de Janeiro. Nesse sentido, também, o ministro Edson Fachin já havia votado e o julgamento foi retomado hoje com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que acabou abrindo a divergência e entendendo que seria o caso de aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Crimes comuns mais crimes eleitorais devem ser apurados pela Justiça Eleitoral. Caso o juiz eleitoral verifique que alguma daquelas condutas do qual o réu é acusado não deve ser processado e julgado pela Justiça Eleitoral, é ele quem deve determinar. Mas o ex-parlamentar é acusado de ter solicitado vantagem indevida no período em que ele era secretário de Transportes no estado do Rio de Janeiro, no período de 2010 e 2014, e também, de acordo com colaboradores da Odebrecht, ele teria solicitado vantagem indevida na condição de deputado federal, já não o é mais, mas quando era deputado federal, teria solicitado vantagem indevida para poder influenciar, já que ele teria uma influência na área da saúde, lá também no estado do Rio de Janeiro. O pedido aqui no Supremo Tribunal Federal era justamente para o arquivamento das investigações contra esse ex-parlamentar, em razão do excesso, da demora na tramitação dessas investigações, ou que o Supremo Tribunal Federal determinasse o encaminhamento de toda essa investigação para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. E nesse sentido, eles acabaram entendendo, deu empate, como você disse, 2 ministros votaram para que fosse para a Justiça Eleitoral e 2 para a Justiça Federal. Como se tratava de um recurso em sede de inquérito, não poderia aplicar o regimento interno, então os ministros decidiram conceder a ordem de ofício em sede de habeas corpus e, nesse caso de empate, prevalece a decisão mais favorável, que era justamente um dos pedidos feitos por esse ex-parlamentar, que agora responde aos processos, vai responder os processos na Justiça Eleitoral do Rio. Também na mesma turma, o julgamento de recursos Jacó Barata Filho. Exatamente. Nesse caso, houve a retomada do julgamento, também com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, mas a suspensão desse julgamento em razão de um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Nesse caso, o relator é o ministro Edson Fachin e o recurso vem contra a decisão dele, que negou a Jacó Barata Filho acesso a informações que teriam sido colhidas numa colaboração premiada feita entre Lúcio Funari e o Ministério Público Federal, de informações que ele havia sido informado por meio da imprensa. Então, o ministro Edson Fachin reafirmou o seu voto no sentido de que a própria lei do crime organizado prevê que, durante esse processo de colaboração premiada, deve haver o sigilo das informações e tão só quando houver uma investigação instaurada, um inquérito já em andamento, é que essas informações já colhidas poderiam ser repassadas e aí sim ser observada a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Mas não foi esse o entendimento do ministro Gilmar Mendes, nem do ministro Ricardo Lewandowski, que abriram divergência, mas esse julgamento deve ser retomado em breve em razão de um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Esse é um assunto ainda encontro marcado mais uma vez na segunda turma. Amanhã tem sessão extraordinária. Amanhã o plenário começa, os trabalhos serão iniciados pela manhã. Uma sessão extraordinária convocada pelo ministro Dias Toffoli. Amanhã, a partir das 9h30, à tarde, continua a sessão plenária e na quinta-feira teremos mais sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Uma verdadeira maratona de julgamentos nessa semana. Semana cheia, que bom. Semana cheia. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.